Olá, galerinha do 7º ano! Nessa videoaula de número 38, nós vamos aprender sobre razão e proporção. Para a gente entender um pouquinho o que é razão, eu peguei esse exemplo aqui da apostila, tá bom? Então, em uma pequena fábrica de bombons de chocolate caseiros, há um tipo de embalagem para 12 bombons, sendo que 2 são com recheio de cereja e 2 são com recheio de chocolate branco. Os demais são de chocolate ao leite. Vamos indicar a razão entre a quantidade de bombons com recheio de cereja e a quantidade total de bombons, sendo ela simplificada. Então, nesse exemplo, a gente vai colocar na parte de cima da minha fração a quantidade de bombons de cereja, que é o que ele pediu para tirar a razão, é dos bombons de cereja, e do total do que há na caixa. Então, na caixa, nós temos 12 bombons. Então, a quantidade de bombons de cereja, ela está numa razão de 2 para 12. E aí, ele pede para simplificar, né? Sendo ela simplificada. Então, dividiu por 2 em cima, dividiu por 2 embaixo, numerador e denominador, deu 1/6, a fração irredutível. Então, logo, 1 de cada 6 bombons tem recheio de cereja. Agora, vamos pensar um pouquinho na razão entre grandezas da mesma espécie. Por exemplo, aqui no caso, nós temos umas circunferências. Então, eu tenho uma circunferência aqui com um diâmetro de 2 metros, eu tenho outra circunferência com um diâmetro de 3 metros, eu tenho outra circunferência com um diâmetro de 4 metros. Para eu conseguir tirar uma razão entre o comprimento da circunferência, que é esse valor que está aqui em cima, 6,28 metros para 2 metros de diâmetro, 9,42 para 3 metros de diâmetro, 12,56 metros para 4 metros de diâmetro. Então, fazendo o cálculo da razão entre essas medidas, a gente vai disponibilizar igual está aqui, nessa tabela aqui embaixo. Então, a medida aproximada da circunferência, essa medida é essa quantidade da volta que faz aqui a circunferência. Então, em cima estão os valores da medida da circunferência. Na linha do meio estão as medidas dos diâmetros. E na linha de baixo estão a razão aproximada entre circunferência e diâmetro. Então, esse Czinho é o valor da circunferência, embaixo é o valor do diâmetro. E aí foi feita a fração, 6,28 sobre 2, 9,42 sobre 3, 12,56 sobre 4. Se eu fizer essa divisão na calculadora, galera, todas elas vão dar 3,14. Vai dar a mesma constante. Por que isso acontece? Isso acontece em qualquer circunferência. Se eu pegar esta medida da circunferência e dividir pelo diâmetro, vai me dar uma constante de 3,14, e esse número é chamado de número π. E aí, o que dá para a gente fixar disso? Que nós temos, em todas as circunferências, nós temos essa constante π, se eu dividir o comprimento pelo diâmetro, ok? E a gente também tem uma razão aí entre essas medidas. Em medidas de mesma espécie, a gente tem outras. Esse é apenas um exemplo, tá, da circunferência. Agora, vamos ver a razão entre duas grandezas de espécies diferentes. Naquela que nós vimos, a medida era em metros, era metros por metros, né? Agora, nós vamos ver de grandezas diferentes, tá? Lembra quando nós começamos a estudar álgebra, que nós começamos a lidar com fórmulas? Nesse caso aqui, a gente vai entender a fórmula da velocidade média, que é a distância dividida pelo tempo. Então, vamos ver esse exemplo das caixas aqui, que estão andando na esteira.
Como exemplo, considere a seguinte situação. Na linha de produção de uma fábrica, uma caixa percorre 18 metros de uma esteira com um tempo de 10 segundos. Então, para conhecer a velocidade média que essa caixa se desloca pela esteira, nós temos que usar a fórmula da velocidade média. Então, em cima, nós colocamos os 18 metros que ela percorre e embaixo nós temos que colocar o tempo. Ó, em cima é a distância, embaixo é o tempo. Quando eu efetuo a divisão, dá 1,8 e a unidade de medida ela fica com duas grandezas. Ó, ela fica metros por segundos. Então, a unidade de medida, quando eu tenho de grandezas diferentes, ela sempre terá duas grandezas. Então, nesse caso, a cada segundo, a caixa anda 1,8 metros, ok? Agora, vamos ver um pouquinho da razão escrita na forma percentual, em porcentagem, tá bom? Então, ó, o uso da porcentagem ou razão percentual, ele favorece a comparação entre razões. De maneira geral, a gente fala que toda razão que é o A dividido por B, na qual o B é o 100, ela pode ser escrita na taxa percentual. Então, ó, por exemplo, se eu tiver 5%, ó, 5% é a mesma coisa de pegar o 5 e dividir por 100. A mesma coisa para o 79%, 134%. Só que o contrário a gente também pode fazer. A gente pode usar a forma decimal para calcular a porcentagem, tá? Então, vamos ver aqui nesse exemplo aqui, ó. A superfície do planeta Terra é formada por regiões de água como mares, lagos e oceanos, além das regiões formadas por terra firme, como os continentes e as ilhas. Sabe-se que aproximadamente 75% dessa superfície é coberta por água. A indicação de 75% é uma razão que pode ser escrita de formas alternativas, incluindo a forma fracionária ou a decimal. Então, vamos lá, ó. Aqui embaixo, matematicamente, 75% eu posso escrever dessa forma em fração, que é 75 por 100, que aí eu vou simplificar e vai dar 3 quartos, e se eu efetuar a divisão do 3 pelo 4, vai dar 0,75. Então, são várias formas de representar a mesma coisa, o 75%. O número decimal 0,75 indica, portanto, uma razão. Então, esse número aqui, ó, decimal, ele indica a razão dos 75%. Agora, vamos aprender como que a gente faz esse cálculo da porcentagem. Aí tem um exemplo para vocês aqui, ó, da situação 1. Observe o anúncio de venda de um smartphone. Promoção, R$ 1.749, parcelado em 10 vezes de R$ 174,90. Ou desconto de 15% no pagamento à vista. Então, galera, vamos entender como que a gente faz esse cálculo aí do desconto quando o pagamento for à vista, tá bom? Porque a prazo não tem desconto nenhum, né? Se eu multiplicar 10 por R$ 174,90, vai voltar aqui, ó, nos meus 1.749. Então, vamos ver se vale a pena pagar à vista, tá bom? Então, ó, 15% dado na forma fracionária. 15% de 1.749, que é o valor total. Então, eu tenho que escrever assim, ó, 15% de 1.749. E como que eu calculo? Eu faço 15 vezes 1.749 e divido por 100. E aí, deu 262,35. Só que esse daqui é o valor do meu desconto, beleza? Então, para saber o preço que ele pagaria com desconto, eu ainda tenho que subtrair do valor total. Então, ó, preço final com desconto.
eu faço 1.749 menos 262,35, que dá um total de 1.486,65 centavos. Outra forma também é você usar a forma decimal. 15%, se você sabe que 15% é 0,15 na forma decimal, é apenas multiplicar 0,15 por 1.749, já vai dar o mesmo valor aqui, ó, tá bom? Não esquecer que depois tem que subtrair do total do valor do aparelho. Agora vamos entender um pouquinho o que seria proporção. Proporção, ela aumenta de acordo com uma constante, tá bom? Então, ó, vamos pensar no exemplo aqui dessa menina que está querendo fazer um bolo. Geralmente, ela está falando assim, ó, pensando, né? Geralmente, eu uso 3 ovos para cada 5 xícaras de farinha. Se eu usar 6 ovos, então, ó, vê bem, ela dobrou a quantidade de ovos, né? 3 vezes 2 dá 6, então ela tem que usar 10 xícaras, porque 5 vezes 2 vai dar 10, ok? Então, essa constante, que é o 2, se ela vai dobrar a receita, ela tem que multiplicar os ovos por 2, ela tem que multiplicar também as xícaras de farinha por 2. Isso é aumentar de forma proporcional, beleza? E aí, para isso, gente, agora, a gente tem alguns exemplos aqui do meu lado, onde a gente vai aprender o nome das coisas em proporção. Aqui é um outro exemplo, não tem nada a ver com o bolo, tá? Então, eu tenho 12 está para 20, assim como 9 está para 15. É assim que eu leio essa igualdade aqui de duas frações, tá? 12 está para 20, assim como 9 está para 15. E aí, eu tenho nomes para as coisas, tá bom? Então, ó, o 12 e o 15, eles são chamados de extremos. O 9 e o 20 são chamados de meios. Dá para visualizar melhor aqui, ó, quando está nessa forma, né, com os dois pontinhos, a divisão, e não quando está na fração. Então, ó, 12 e 15 são os extremos, 20 e o 9 são os meios, beleza? Guardem esses nomes que a gente vai utilizar bastante na hora de fazer os exercícios. E na letra A, ó, é outro exemplo, tem vários exemplos aí na apostila, eu peguei mais um. O que está em vermelho são os meios, e o que está em verde são os extremos. E aí, novamente, ó, como que a gente se lê? A gente lê 4 está para 7, assim como 8 está para 14, beleza? Agora, vamos entender um pouquinho as propriedades da proporção. Aqui, a apostila trouxe de volta o exemplo do bolo. 3 ovos para 5 xícaras, 3 ovos para 5 xícaras de farinha, 6 ovos para 10 xícaras de farinha. Então, ó, nessa proporção, os extremos são o 3 e o 10, e os meios são o 5 e o 6. Quando a gente aplica a propriedade, ó, 5 vezes 6 é igual a 30 e 3 vezes 10 é igual a 30. Ah, então o produto dos meios é igual ao produto dos extremos? É isso mesmo, é a propriedade que a gente está aprendendo, ó. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ah, mas para que serve isso? Para que eu vou ficar multiplicando assim em x? Vou ensinar agora. Próximo slide. Tenho duas situações aqui usando a minha propriedade das proporções. Vamos, ó, verificar se os números 14, 18, 70 e 90 são, nessa ordem, proporcionais. Então, eu vou colocar esses números em forma de fração nessa ordem.
Então, ó, 14, 18, 70, 90. E para eu saber se eles são proporcionais, eu vou usar aquela propriedade que eu falei anteriormente. Eu vou multiplicar os extremos e vou multiplicar os meios. Então, 18 vezes 70 deu 1.260, 14 vezes 90 deu 1.260. Significa que esses números nessa ordem, eles são proporcionais. Tudo bem? Agora, o que é mais importante a gente saber usar é quando eu não souber um dos valores, como está aqui na minha situação 2. Determinar o valor de x na proporção seguinte. Ai, professora, de novo esse x? De novo esse x, galera. A gente vai trabalhar muito com álgebra. Então, eu tenho aqui, ó, que 8 está para 12, assim como o x está para 9. E eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó, dos meios e dos extremos. Então, multiplicando aqui, ó, na resolução. 12 vezes x do lado de cá, no primeiro membro. 8 vezes 9 do lado de lá, no segundo membro. 8 vezes 9 deu 72. Quem está me atrapalhando de achar o valor do x é o 12. O 12 passa para cá dividindo. X é igual a 6. Então, esses números são proporcionais e x tem que ser igual a 6. Se vocês encontrarem um exercício como esse, a forma de resolução é essa, beleza? Bons estudos para vocês, galerinha. A prova vai parar por aqui. Na semana que vem eu posto aula já com resolução dos exercícios de aplicação desse capítulo que a gente está. E, por enquanto, esperem no chat eu e a Prodiana falarmos a lição de casa. Beleza? Beijos e bye bye.